Olá, caríssimos! Hoje vou falar de mais um autor aqui, mais um livro desse autor que é um dos meus favoritos, o Igreja Centrada, e o autor é o Tim Keller. Eu estou num projeto aí, né, de tentar ler todos os livros do Tim Keller. A gente pode, com certeza, né, discordar de algumas coisas, não concordar totalmente, mas realmente o Timothy Keller é um dos autores que eu gosto de ler muitas coisas, né? E claro, quando você vai lendo várias coisas, do mesmo autor, né, você vai percebendo algumas pegadas que sempre aparecem, né, que vão aparecendo em vários livros, né? Então, por exemplo, a questão com relação a falar, né, com uma apologética no sentido mais amoroso, mais de pensar a cultura, uma relação com a cultura, é uma coisa que é sempre muito comum, né? O Tim Keller ele fala com a cultura secular, né? É uma coisa muito recorrente nos livros dele. Então, com certeza, esse aqui também vai abordar nesse sentido, né? Então, a ideia, né, o subtítulo é Desenvolvendo em Sua Cidade um Ministério Equilibrado e Centrado no Evangelho, né? Então, eu acho que esse livro, né, eu já falo assim de início, né, que ele é indicado para líderes cristãos. Na verdade, líderes cristãos, pastores, eu acho que são obrigados a ler esse livro, né? E aí todo cristão que quer pouco pensar sobre seu ministério, né, todos nós somos chamados ao ministério, nós temos algum ministério, né? Às vezes as pessoas pensam, qual que é o seu ministério, né? Qual que é a sua função e alguma coisa que você tem que fazer na igreja, dentro da igreja. E não é necessariamente isso, né? Você é um missionário onde você estiver, né? Inclusive ele já tem, o próprio Tim Keller tem um livro sobre trabalho, tem livros sobre outros momentos, né? Falando sobre a universidade também, né? Algumas partes. Então você tem aí várias partes para ser vários campos missionários que existem, né? Mas aqui ele está focando na questão da igreja, então a partir da igreja, de dentro da igreja, né? Então esse livro aqui eu já tinha lido a parte que ele fala sobre cidade especificamente, né? Uns anos atrás, porque eu estava escrevendo um artigo sobre cidades, né? Jaquelu e cidades, e aí eu peguei e li essa parte, já tinha me interessado muito por essa discussão, e então fiquei com isso na cabeça e agora tomei coragem para ler. E realmente precisa um pouco coragem, ele tem um livro aí de 450 páginas, mas ele é estruturado em colunas assim, né? Não sei se vai dar para ver, né? Então ele acaba sendo um livro bastante grande, né? Ele é um verdadeiro manual de missões urbanas, né? Eu posso definir assim em uma frase o que esse livro é. É um verdadeiro manual, um grande e excelente manual de missões urbanas, né? Então, se você tem interesse por essas situações, mesmo se você não tem interesse, né? Se você quer aprofundar um pouco aí sua vida cristã, esse livro é fundamental. Então, ele vai falar sobre, tem 4 grandes partes aí, ou na verdade 3 grandes partes, que é o Evangelho, cidade e movimento. Então, dentro de cada uma dessas grandes partes, vão ter diversos capítulos, né? Então, Evangelho, né? Então, ver o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, como que, né, a gente pode apresentar o Evangelho para as pessoas, né? E ver como precisa ter uma renovação pelo Evangelho, né? Como que as pessoas podem ser renovadas, como que as cidades podem ser renovadas pelo Evangelho, né? E aí depois tem minha parte favorita, né, do livro, a parte que é cidade, que aí tem uns 8 capítulos dentro dessa parte, onde ele vai falar sobre contextualização do Evangelho, né? Então, às vezes, muitas coisas que a gente fala ou ouve na igreja é chato porque ela não tem nenhuma pertinência para quem está ouvindo, né? Não toca nas pessoas. Quais são os interesses, quais são as necessidades das pessoas, né? Então, precisa ter essa contextualização, né? Então, ele tem um livro específico do Keller, né, chamado Pregação, onde ele vai desenvolver também mais isso, nesse sentido também recomendo bastante esse livro, né? E nessa parte mesmo de contextualização intencional, de pensar, né, no sentido de como que a gente tem que contextualizar o evangelho, né, pensar o evangelho, é saber que todo mundo, na verdade, é um adorador. Todas as pessoas, né, ou adora a Deus, né, ou adora ídolos. Então, ele escreve, Timothy Keller escreve o contexto lá de Nova York, ele foi pastor durante, eu acho que, 2 décadas em Nova York, daí que ele escreve esse livro. Então, ele está convivendo com pessoas de diferentes backgrounds, inclusive muitos ateus iam lá de curiosidade ver. Então ele tinha que comunicar o evangelho também para pegar essas pessoas, né? Então como fazer isso?
né? Uma preocupação dele. Então, uma maneira que a gente tem que pensar também de tratar as nossas igrejas, maneiras que os não crentes possam vir à igreja e ouvir também, né? Então tem às vezes cultos especiais, não aqueles cultos evangelísticos, né? Mas ter cultos especiais também, né? Pode ter culto evangelístico também, mas tem, né, um culto que apresenta o evangelho para as pessoas que não acreditam em Deus, né? Ou são agnósticas e tal, né? E aí vai mais para uma parte mais específica ali dentro dessa parte de cidade, né? Que é a visão para a cidade, né, que aí sim ele vai falar sobre a cidade. Ele tem um capítulo chamado, o capítulo 11 fala sobre a atenção da cidade, onde ele vai definir o que é cidade, né? Então é muito legal isso, né? O que é uma cidade, quais são os contextos da cidade, a cidade no Antigo Testamento, né? Como era a cidade no Antigo Testamento, né? O que significava a cidade na Bíblia, como que era entendida, a cidade nos tempos antigos, né? Como que realmente é a cidade nos dias de hoje, e ver, né, como que a gente precisa pensar com relação a isso, com relação às cidades, né? Como é que a gente pode ter esse conhecimento, como funciona uma cidade, como se estrutura uma cidade, até espiritualmente, né? E aí a gente vê quais são os problemas dessa cidade, da cidade onde a minha igreja está. Como a minha igreja, na minha localidade, ela tem atuado nessa cidade. Quais são os problemas específicos aqui nessa localidade, né? E aí, assim, ele usa aqui alguns autores. O Tim Keller é um cara que lê muito, né? Ele tem muitas referências muito interessantes. E nessa parte, ele usa um autor, que é o Edward Glaser, que ele é um cara um tanto quanto otimista com relação à cidade. Tá? Ele cita esse livro aqui, a gente tem em português, né? Edward Glaser, Os Centros Urbanos. É um livro muito interessante, muito bom, né? Só que é um livro excessivamente otimista. Né? Então, eu vou falar como que as cidades nos tornam mais ricos, mais inteligentes, mais saudáveis e felizes, né? Só falam coisas boas. Claro que daí ele vai falar também por que as cidades entram em declínio, o que tem com relação, né, aos problemas da cidade. Então, assim, né, eu acabei de ler aí, escrever um texto sobre o Norman Wisba, né, aquele livro A Nossa Vida Sagrada, né, falando sobre questões ambientais. Ele trata bastante sobre cidades. Eu acho o ponto de vista dele, por exemplo, com relação às cidades, um pouco mais equilibrado. E tem vários outros aqui mesmo no canal, né? Eu já gravei um vídeo sobre um livro chamado A Cidade em Harmonia, né? Que é um livro que eu recomendo bastante. Quem tem interesse em pensar sobre cidades, eu recomendo muito esse livro, né? Tem uma visão equilibrada do ponto de vista da cidade. Aqui o Keller, então, pega esse autor e usa bastante ele, o Edward Glaser, que é um autor extremamente otimista, então só tem pontos positivos, né? Então, precisa equilibrar isso. Apesar de que o Keller ele cita o Wendell Berry, né? Wendell Berry, então, que era um cara que estava pensando bastante sobre questões agrárias, então ele criticava bastante a tecnologia e tal, né? Então, a tecnologia moderna, os abusos da tecnologia moderna, né? Então, ele dá essa equilibrada, né? Mas fica esse aviso, assim, né, de que às vezes tem essa visão um pouco otimista demais. Mas o Keller, ele acaba usando, né, nesse livro, recursos bíblicos, sociológicos, missiológicos, eclesiásticos, né? Então, isso dá uma riqueza no texto dele. Isso é uma marca, inclusive, do Keller, né? De usar vários autores. Isso que eu gosto de ler, né? O tipo de livro que eu gosto de ler é livro que tem bastante citações, que usa bastante fontes. Não que seja, às vezes, né, essa coisa... O cara gosta, né, de o cara ficar lá jogando um monte de autor. Não, eu gosto de livros que tenham ali, trazem as fontes de onde ele tirou aquela informação, né? Não foi da cabeça dele, né? Eu não gosto de ler livros assim. Às vezes eu leio, isso também acontece muito no universo cristão, né, entre os livros evangélicos, que tem muitos livros assim que são de divulgação, então não tem, né, não tem ali as referências, óbvias referências, até para você depois pesquisar mais sobre aquilo, né? Então o Keller ele não comete essa falha, né? Tem muitas referências, isso é muito forte, né? Tem as notas depois que se você se interessa, você vai ali nas notas de final de capítulo e você vê mais informações. Então por isso que eu falo que é um verdadeiro manual, né, sobre missões urbanas, porque você tem ali outras indicações, né? Então todos os grandes textos falando sobre missões urbanas vão estar presentes aqui, né? Uma falta, porém, apesar de eu gostar muito do Keller, né, e tal, e fazer bastante elogios a esse livro,
Essa visão otimista dele com relação às cidades, né, extremamente otimista, eu acho que seria equilibrado, às vezes, até com as próprias leituras que ele faz. Eu não lembro de ter encontrado, e eu leio de maneira atenta, inclusive as notas de rodapé, né, as notas de final de capítulo, ele citando, por exemplo, um autor que eu considero extremamente importante nessa relação entre cidade e cristianismo. Se você pensar sobre cidade e cristianismo, você não tem como passar sem ler esse livro. Tá? Não tem como, é incontornável esse livro do Jacques Ellul, né, The Meaning of the City. Nós não temos em português, infelizmente, mas é um livraço. Acho que assim, é o melhor livro que existe nessa questão. Né? Você vai pensar cidades, Bíblia, né, cristianismo, esse livro aqui. Né? Então, o Jacques Ellul, ele faz esse esforço de ir na Bíblia e de passagem em passagem, de Gênesis a Apocalipse, vendo os pontos relacionados às cidades que estão aparecendo na Bíblia. Né? Qual que é o significado da cidade na Bíblia? Né? Então, assim, eu acho que é uma grande falha de não ter esse livro, de o Tim Keller não ter colocado. Eu sei que esses grandes autores que leem um monte, e isso não é só o Tim Keller, eu já vi isso também, por exemplo, no James Smith, né, acontecer, que eles leram esses autores, que às vezes a gente sente falta, né? Não, como que ele não falou desse tal autor? Ele tinha que ter falado. Mas eles escolhem deliberadamente deixar fora ou não levar em consideração. Né? Por alguma questão, às vezes, principalmente uma questão de discordância teológica, né? Discordância das ideias. Né? Então eu não sei o que o Keller, né, não consideraria ou desconsideraria o Ellul, né, o que ele teria crítica ao Ellul. Né? Porque, assim, é um livro fundamental quando você está falando sobre cidades. O Keller gastou tanto tempo falando sobre cidades e ele é um autor crítico, tá? Ele coloca ideias aqui, posições diferentes e ele critica. Né? Então eu senti falta disso. Por que o Ellul não está ali? Né? Então foi uma grande falha, uma grande ausência que eu senti, né? E isso daria uma equilibrada nessa questão de a gente pensar, né? Questão de problemas da sociedade, problemas das cidades, né? Que são, a gente sabe, né? Tem muitos problemas das cidades. As cidades não são paraísos na Terra, né? Elas têm muitos problemas. Tem muitas vantagens também, tem muitas coisas positivas, né? Mas a gente precisa também relacionar os problemas. E na parte crítica dele, que eu gosto muito nesse sentido, é na parte onde ele vai falar sobre o engajamento cultural. Deixa eu ver em qual parte que está. Aqui nessa parte ainda da cidade, né? Mas é uma subparte onde ele vai falar, vai criticar as respostas com relação à cultura. Né? Isso é muito legal, porque ele vai falar da crise cultural que se tem, inclusive da igreja. Né? Uma crise do relacionamento da igreja com a cultura. Então ele vai falar assim que ele vai examinar os modelos, né, o modelo transformacionista, o modelo da relevância, o modelo contracultural e o modelo dos dois reinos, e cada um desses ele vai fazer as críticas, ele vai mostrar os pontos fortes e os pontos fracos. Isso eu achei muito bom, porque normalmente a gente acaba indo para um ponto específico, né? A gente gosta mais disso. Eu gosto mais do modelo do Kuyper, né? O modelo transformacionista, né? O modelo kuiperiano. Então, eu vou lá, sigo esse modelo. Legal, beleza. Mas ele tem pontos fortes, tem pontos fracos. A gente precisa saber e tomar cuidado com esses pontos fracos. Né? Então ele fala assim, com certeza uma igreja vai ter um modelo de missão que ela vai se aproximar mais do que o outro. O modelo de relacionamento com a cultura que vai ser diferente de outra igreja. Às vezes uma igreja da mesma cidade. Né? Então na minha cidade aqui, mesmo sendo uma cidade pequena, tem uma igreja luterana, tem a minha igreja, né? Igreja evangélica livre, tem a batista, tem a nova igreja batista, tem presbiteriana, tem católica. Então cada um vai ter uma relação com a cultura, vai ter uma relação com a missão de uma forma diferente, vai ter uma relação diferente. Né? Então, a gente precisa saber os pontos fracos, inclusive, da tradição que a gente está. Né? Então, ele vai falar assim, apresentar a partir do Niebuhr, né? Richard Niebuhr, naquele livro Cristo e a Cultura, vai falar Cristo, os 5 modelos, né, que ele apresenta. Então, Cristo contra a cultura, né? Então, um modelo de afastamento. O Cristo da cultura, um modelo de acomodação, né, na cultura. Cristo acima da cultura, quer dizer, um modelo sintético, né, em que tem uma complementação, né, do que tem na cultura e tal.
É um Cristo e cultura em paradoxo, né? Uma visão, um modelo dualista, né? Que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes, um sagrado e um secular, e o Cristo transformando a cultura, né? Um modelo conversionista, que busca transformar cada parte da cultura. Então ele vai fazer, né, a partir daí, vai colocar, vai falar sobre Kuyper, vai falar sobre o modelo luterano e tal, né, fazendo essa crítica. Inclusive tem um quadro muito interessante ali, para quem tem essa edição, está lá na página 274, essa edição da Vida Nova, na página 275, aliás, onde ele faz um quadro e ele coloca esses modelos, né, o modelo dos dois reinos, modelo de relevância, modelo contracultural, modelo transformacionista, e vai mostrando os pontos fortes de cada uma e os pontos às vezes mais fracos, ou para onde que vão as tendências mais extremas, né? Por exemplo, o modelo transformacionista, né, tem uma visão da cosmovisão diferenciada, né, o neocalvinismo, e depois às vezes vai indo, né, para outros pontos que a gente pode criticar, né? Depois o modelo de relevância, né, a questão do bem comum, o modelo dos dois reinos, né, a visão luterana, excelência humilde, modelo contracultural, os neoanabatistas, os Amish também, né, a igreja como contracultura. Então ele vai dizer assim, claro que às vezes, e ele mostra exemplo de autores, que o autor trafega, ou igrejas, ou pessoas mesmo, nós mesmos, a gente trafegamos em vários modelos. Não necessariamente a gente vai ficar preso num modelo só, né? A gente gosta mais, não, eu gosto mais no modelo dos dois reinos, mas eu gosto também da questão do bem comum e tal. Então vou bebendo em várias fontes. Isso é bem natural, bem normal. O legal que ele chama atenção é a gente ficar atento, né, aos limites e desafios e pontos fracos, né, disso. E aí ele vai caminhando para o final, né, ele vai falar que ser missional, os pontos, né, de você ser missional, né, o movimento contemporâneo, né, da igreja missional, de missões, que a gente tem que pensar nesses pontos, né? Então, que a gente tem que levar em consideração isso, porque se a gente deixar algum desses pontos de lado, a gente pode estar, às vezes, né, fazendo um mau serviço, né? Um anúncio ruim do reino, né? Então ele fala assim, ser missional é ser evangelístico, né, que às vezes algumas pessoas, parece meio óbvio, né, mas algumas pessoas pensam, alguns modelos, né, vão falar que não, né, eu vou ali fazer só serviço social e não vou me preocupar com evangelizar as pessoas. Isso é extremamente importante. Isso aqui que eu marquei, até eu gostei demais, ser missional é ser encarnacional, né, quer dizer, a gente está criando comunidades fortes, comunidades presentes, né, encarnacional, né, a carne, porque às vezes você pensa assim, né, eu estou fazendo uma coisa, mas não estou criando uma comunidade, estou fazendo uma missão, mas não estou criando uma comunidade, pessoas que participam, a comunidade tem que ser muito forte, né? Então, fortalecer a comunidade é extremamente importante. O terceiro ponto, ser missionário, é ser contextual, uma coisa que ele já vem anunciando, isso aqui é tipo como se fosse um resumo, né, um ajuntamento de tudo que ele vem falando ao longo do livro, né? Ser missionário é ser recíproco e comunal, né? Viver disso com a vizinhança, né? Viver com as pessoas em torno, pensar no bem comum, né, em torno da nossa cidade. Bom, tem muitos pontos, é um livro bastante extenso, eu considero um livro bastante extenso, né, mas é um livro muito bom, um livro muito rico, tá? É um dos meus livros favoritos, já tinha lido, como eu disse, em algumas partes, com certeza vou voltar a ele. Tem críticas, sim, podemos fazer críticas, ninguém é perfeito, mas eu acho que tem muitos mais pontos positivos a serem tomados, né, de pensar, de redimir as nossas cidades, de pensar de maneira intencional a missão urbana. Tá? Então fica aqui minha recomendação desse livro, né, A Igreja Centrada, do Timothy Keller, como que as nossas igrejas podem estar centradas no Evangelho e fazendo a diferença nas nossas cidades, né, onde nós estivermos. Tá bom? Fica aí então a dica. Comente se você gostou, se você já leu esse livro, se você não leu, tem vontade, né? Comenta aí, fala o que achou, tá bom? Até mais.